Imagine viver uma vida onde o dinheiro não é mais uma fonte constante de preocupação, onde você não sente aquele peso toda vez que precisa pagar uma conta e onde o medo do futuro financeiro simplesmente não existe mais. Agora me diz, isso parece distante da sua realidade atual. A maioria das pessoas acredita que liberdade financeira está ligada apenas a ganhar mais dinheiro, mas essa é uma das maiores ilusões que existem, porque existem pessoas que ganham muito e continuam presas, ansiosas, endividadas e sem paz. E também existem aquelas que ganham menos, mas vivem com tranquilidade, controle e clareza. O que separa esses dois grupos não é apenas o dinheiro, é a mentalidade. E é exatamente isso que você vai aprender hoje. Os princípios estoicos que você está prestes a descobrir não são apenas ideias antigas. São estratégias mentais testadas ao longo de séculos que continuam moldando pessoas disciplinadas, ricas e emocionalmente fortes. E se você prestar atenção até o final, você não vai apenas entender melhor o dinheiro. Você vai começar a enxergar sua própria vida de forma diferente. Porque no fundo, o problema nunca foi apenas o dinheiro, foi a forma como você aprendeu a lidar com ele. E hoje isso começa a mudar, porque, a partir de agora, você não vai mais apenas sobreviver financeiramente. Você vai começar a construir controle. Lição número 1. Aprenda a viver abaixo do que você ganha. Essa é a base que sustenta qualquer pessoa financeiramente forte e, ainda assim, é uma das mais ignoradas. Porque o mundo moderno foi desenhado para te fazer gastar. Todos os dias você é exposto a estímulos que despertam desejo, não necessidade, desejo. Um celular melhor, uma roupa mais cara, um estilo de vida que parece necessário, mas na verdade é apenas influência. E sem perceber, você entra em um ciclo silencioso, ganha dinheiro, gasta mais do que deveria e começa tudo de novo. Isso não é progresso. Isso é uma prisão invisível. O estoicismo ensina algo que poucas pessoas conseguem aplicar de verdade. Se você não controla seus desejos, você se torna escravo deles. E esse é o ponto onde a maioria falha. Porque não se trata de parar de gastar, mas de parar de agir no impulso. Existe uma diferença clara entre o que você precisa e o que você apenas quer. Necessidades mantêm sua vida funcionando. Desejos apenas alimentam satisfação momentânea. E quanto mais você vive baseado em desejos, mais distante você fica da estabilidade. É por isso que tantas pessoas vivem estressadas com dinheiro, mesmo ganhando bem. Porque não é sobre quanto entra, é sobre o quanto você consegue manter. Pense na sua vida como uma corrida. A maioria das pessoas corre como se estivesse com pressa, consumindo tudo o que pode no caminho. Mas quem realmente chega longe é quem mantém o ritmo, quem tem controle, quem sabe esperar, quem entende que consistência vence impulso. Viver abaixo do que você ganha não é sobre abrir mão da vida. É sobre construir uma vida onde você tem escolha, onde você não depende do próximo salário para respirar aliviado, onde imprevistos não causam desespero e onde você pode tomar decisões com calma e não com urgência. Isso é liberdade. E ela começa quando você decide parar de viver no limite. Comece observando seus próprios hábitos. Onde seu dinheiro está indo? Quantas dessas coisas realmente eram necessárias? Quantas foram apenas decisões emocionais? Essa consciência muda tudo. Porque, no momento em que você enxerga, você começa a controlar. E quando você controla, você cresce. Lição número 2. Encare sua realidade financeira sem fugir dela. Existe um erro silencioso que destrói mais vidas financeiras do que qualquer outro. A negação. Muitas pessoas simplesmente evitam olhar para o próprio dinheiro. Não querem saber quanto devem, não querem ver quanto gastam, não querem encarar a verdade, como se ignorar fosse resolver. Mas ignorar só piora. O estoicismo ensina algo essencial. Você precisa ver a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. Isso vale para tudo, mas principalmente para o dinheiro. Porque sem clareza não existe controle. E sem controle não existe evolução.
Se você não sabe exatamente quanto ganha, quanto gasta e para onde seu dinheiro está indo, você está andando no escuro. E ninguém constrói riqueza no escuro. Imagine que sua vida financeira é como um jardim. Se você não cuida, não observa, não remove o que está prejudicando, ele começa a se deteriorar. O mato cresce, os problemas aumentam, e quando você percebe, já saiu do controle. Mas, quando você começa a prestar atenção, tudo muda. Você identifica erros mais rápido, corrige antes que cresçam e começa a organizar sua estrutura. É exatamente isso que acontece com o dinheiro. Quando você olha, anota e acompanha, você assume o controle. No começo, pode ser desconfortável ver dívidas, perceber erros e encarar decisões ruins. Mas esse desconforto é necessário, porque ele é o início da transformação. Ninguém melhora aquilo que evita. E enquanto você continuar fugindo, sua situação não muda. Assumir a responsabilidade pelas suas finanças é um dos passos mais importantes que você pode dar, porque a partir desse momento, você deixa de ser refém e passa a ser o responsável. E isso muda completamente o jogo. Não importa como está a sua situação hoje. O que importa é o que você decide fazer a partir de agora. Observe seus números, entenda seus hábitos e ajuste suas decisões. Porque clareza financeira é o ponto de partida para qualquer evolução. E quem domina isso já está na frente da maioria. Lição número 3. Pare de associar felicidade ao dinheiro. Essa pode ser uma das ideias mais difíceis de aceitar, porque, desde cedo, fomos condicionados a acreditar que quanto mais temos, mais felizes seremos. Mais dinheiro, mais status, mais coisas, mais felicidade. Mas, na prática, isso não se sustenta. Quantas pessoas você conhece que têm mais do que você e, mesmo assim, vivem insatisfeitas? E quantas outras, com muito menos, parecem mais leves, mais tranquilas, mais em paz? Isso não é coincidência. É porque felicidade não está no que você possui, mas na forma como você vive. O estoicismo ensina que a verdadeira riqueza não está fora, está dentro. E isso muda tudo, porque, quando você acredita que precisa de mais para ser feliz, você entra em uma corrida infinita, sempre buscando algo novo, sempre achando que ainda não é suficiente, e nunca chegando lá. É como correr em uma esteira. Você se movimenta, se esforça, mas não sai do lugar. O problema não é querer crescer, não é querer ganhar mais. O problema é depender disso para se sentir completo. Porque, quando sua felicidade depende do externo, você perde o controle. O estoicismo propõe algo completamente diferente: construir uma vida baseada em virtudes, disciplina, autocontrole, clareza e propósito. Essas são coisas que ninguém pode tirar de você. E quanto mais você desenvolve isso, menos você depende de fatores externos. Isso não significa rejeitar o dinheiro, mas significa colocar ele no lugar certo, como ferramenta, e não como finalidade. O dinheiro pode melhorar sua vida, mas não pode definir sua felicidade. E quando você entende isso, você começa a viver com mais leveza, com mais controle emocional e com menos ansiedade. Porque você deixa de correr atrás de validação e começa a construir satisfação interna. A gratidão também entra aqui. Quando você aprende a valorizar o que já tem, você para de viver em escassez mental e começa a perceber que já possui mais do que imagina. Isso traz paz. Isso traz estabilidade. Isso muda sua relação com tudo. Porque no final, não é quem tem pouco que é pobre, é quem nunca se sente satisfeito. Lição número 4. Aprenda a lidar com o risco da forma certa. A palavra risco assusta muita gente. Traz medo, insegurança e dúvida. E, por causa disso, a maioria das pessoas escolhe o caminho mais seguro, ou pelo menos o que parece seguro. Ficam na mesma rotina, nas mesmas decisões, nos mesmos padrões e, anos depois, continuam no mesmo lugar. O estoicismo ensina que evitar risco a todo custo não é segurança, é estagnação. Porque toda evolução envolve algum nível de incerteza, toda mudança exige coragem.
e toda conquista passa por momentos desconfortáveis. As pessoas que avançam na vida não são as que não sentem medo, são as que agem apesar dele. Elas entendem que o risco, quando bem calculado, é uma ponte, não um obstáculo. É o que separa quem apenas pensa de quem realmente constrói algo. No contexto financeiro, isso pode significar várias coisas. Investir quando outros têm medo, buscar novas fontes de renda, mudar de estratégia ou até começar algo do zero. Mas existe um ponto importante aqui: estoicismo não defende impulsividade. Não é sobre sair arriscando sem pensar. É sobre assumir riscos conscientes, baseados em conhecimento, análise e entendimento da sua realidade. Porque risco sem preparo não é coragem, é imprudência. Mas risco com estratégia é crescimento. Pense em alguém que nunca sai da zona de conforto, que nunca tenta algo novo, que nunca se desafia. Essa pessoa pode até evitar perdas, mas também evita ganhos, evita evolução e evita progresso. Agora pense em alguém que se permite tentar, que aprende com erros, que ajusta o caminho e que evolui com cada experiência. Essa pessoa cresce, mesmo quando erra, porque cada tentativa traz aprendizado. E aprendizado reduz risco no futuro. No fim das contas, a vida sempre terá risco, em qualquer decisão. A diferença está em como você lida com ele. Você foge, ou você usa isso como alavanca. Lição número 5. Invista constantemente no seu próprio crescimento. Existe um tipo de investimento que nenhuma crise pode tirar de você e que gera retorno para o resto da vida. O investimento em você mesmo, no seu conhecimento, nas suas habilidades e na sua mentalidade. O estoicismo valoriza profundamente o desenvolvimento pessoal, porque entende que, quanto mais você evolui, mais preparado você está para qualquer situação. O problema é que muitas pessoas entram em uma zona perigosa, a zona de conforto. Um lugar onde tudo parece estável, previsível e seguro, mas que na verdade limita completamente o crescimento. Porque ali nada muda, e o mundo lá fora continua avançando. Novas oportunidades surgem, novas habilidades são exigidas, novas demandas aparecem, e quem não evolui fica para trás. Crescimento pessoal não é opcional, é necessário. É o que mantém você relevante, adaptável e preparado. Pense em si mesmo como um sistema. Se você não atualiza, você fica obsoleto. Simples assim. Isso significa aprender constantemente, ler mais, estudar mais, testar mais e se desafiar mais, mesmo quando não dá vontade, principalmente quando não dá vontade, porque crescimento raramente é confortável, mas é sempre recompensador. Também significa fazer escolhas difíceis, trocar prazeres imediatos por benefícios de longo prazo, abrir mão de distrações para focar no que realmente importa, não porque você precisa sofrer, mas porque você entende o que está construindo. Investir em você impacta diretamente sua vida financeira, porque quanto mais você cresce, mais valor você gera. E quanto mais valor você gera, mais oportunidades aparecem. Isso não é teoria, é prática. O mundo recompensa quem está preparado e pune quem permanece estagnado. Por isso, não subestime seu próprio crescimento. Cada nova habilidade, cada novo conhecimento e cada nova decisão consciente te aproxima de uma vida mais forte, mais estável e mais livre. Lição número 6. Pare de culpar os outros pela sua situação financeira. Esse pode ser um dos pontos mais difíceis de aceitar, mas também é um dos mais transformadores, porque, enquanto você acredita que a culpa está fora, você perde completamente o controle. É fácil culpar a economia, o governo, a empresa, a família e as circunstâncias. E, por um momento, isso até alivia. Mas esse alívio é uma ilusão, porque ele vem acompanhado de algo perigoso, a perda do poder. Quando você transfere a responsabilidade, você também entrega a capacidade de mudar. E é exatamente isso que mantém tantas pessoas presas. O estoicismo ensina algo direto. Foque no que está sob seu controle e ignore o que não está. Você não controla o mercado, não controla a inflação e não controla o comportamento dos outros.
mas você controla suas decisões, seus hábitos, suas ações e principalmente sua reação diante das situações. E isso é tudo. Assumir responsabilidade não significa se culpar. Significa se posicionar, significa olhar para sua realidade e dizer: a partir daqui, eu assumo o controle. Isso muda completamente sua postura, porque você deixa de esperar algo externo mudar e começa a agir. Pense em uma dívida. É fácil culpar juros altos ou o sistema, mas a decisão de gastar foi sua. E reconhecer isso não te enfraquece, te fortalece. Porque te dá consciência, e consciência gera mudança. Quando você assume responsabilidade, você aprende mais rápido e evolui mais rápido. Porque para de justificar e começa a corrigir. No fim, não é sobre o que aconteceu, é sobre o que você faz com isso. Lição número 7. Pare de viver para impressionar os outros. Vivemos em uma era onde tudo é aparência, status, imagem e validação. As pessoas gastam dinheiro que não têm para manter um estilo de vida que não é real, apenas para serem aceitas. E isso tem um custo alto, não só financeiro, mas emocional. O estoicismo vai contra tudo isso. Ele ensina que você deve viver de acordo com seus próprios valores, não com a expectativa dos outros. Porque quando você vive tentando agradar, você perde sua identidade. E quando perde sua identidade, perde sua direção. Isso também afeta diretamente seu dinheiro. Quantas decisões você já tomou pensando no que os outros iam achar? Quantas compras foram feitas, não por necessidade, mas por comparação? Esse comportamento é silencioso, mas extremamente destrutivo, porque ele te coloca em uma corrida que nunca termina. Sempre haverá alguém com mais, sempre haverá alguém melhor. E, se você viver baseado nisso, nunca será suficiente. Liberdade financeira exige autenticidade. Exige clareza sobre o que realmente importa para você, seus valores, seus objetivos e seu estilo de vida. Quando você entende isso, você para de competir com os outros e começa a evoluir por si mesmo. Isso reduz gastos desnecessários, reduz ansiedade e aumenta a sua capacidade de construir algo sólido. Viver de forma autêntica não é sobre se isolar, é sobre não se perder. É sobre tomar decisões conscientes, alinhadas com quem você quer se tornar, e não com o que esperam de você. Lição número 8. Aprenda a se adaptar às mudanças. Se existe algo certo na vida, é que tudo muda. O problema é que a maioria das pessoas resiste a isso, se apega ao que já conhece, ao que já funciona e ao que parece seguro. Mas o mundo não para, e quem não acompanha fica para trás. O estoicismo ensina que a adaptação é uma das maiores forças que você pode desenvolver, porque, não importa o que aconteça, você sempre terá a capacidade de ajustar. No contexto financeiro, isso é ainda mais importante. O mercado muda, as oportunidades mudam, as regras mudam, e tentar resistir a isso é perder energia. O caminho mais inteligente é aprender a se adaptar. A mudança pode parecer desconfortável, mas também pode abrir portas, novas oportunidades, novos caminhos, novas possibilidades. Tudo depende da forma como você reage. Pense em uma árvore durante uma tempestade. A rígida quebra. A flexível sobrevive. O mesmo acontece com você. Quanto mais flexível sua mentalidade, maior sua capacidade de continuar crescendo, mesmo em cenários difíceis. Isso exige aprendizado constante, atenção ao que está acontecendo e, principalmente, abertura para mudar. Não se trata de abandonar tudo o tempo todo, mas de ajustar quando necessário. Porque quem se adapta evolui, e quem evolui cresce. Agora, presta atenção nisso. Se você chegou até aqui, você já está à frente da maioria, porque a maioria desiste antes, a maioria não busca entender, a maioria continua repetindo os mesmos erros, mas você não. E isso já mostra algo importante. Você quer mudança, e querer mudança é o primeiro passo, mas não é o suficiente. Porque conhecimento sem ação não transforma nada. Então agora, eu quero que você faça algo simples, mas poderoso.
Escreve aqui nos comentários: eu assumo o controle da minha vida financeira. Isso não é só uma frase, é um compromisso com você. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal, porque aqui você vai aprender a pensar diferente, agir diferente e construir uma vida financeira mais forte. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, porque às vezes uma mudança de mentalidade é tudo que uma pessoa precisa. Obrigado por ter chegado até aqui. E lembre-se, riqueza de verdade começa na mente. Até o próximo vídeo.